Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Braddock Show, já deixando os créditos ao canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Convidado agora, está conosco, recebi aqui a confirmação, o pastor Silas Malafaia. Ele já está conectado aqui, o pastor que organizou, o ato desse último sábado em São Paulo, sobre o qual a gente estava repercutindo agora. E, pastor, obrigado pela atenção, por ter feito esse esforço para comparecer aqui com a gente. Boa noite, bem-vindo. É uma alegria estar com vocês e participar aqui desse bate-papo. Para mim é sempre uma honra. Ô pastor, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa mobilização histórica que a gente teve no último sábado e parece que ela já começa a mostrar os seus primeiros resultados, né? Hoje a gente teve no Senado a apresentação de um grande pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, um pedido inédito, que reúne já 32 parlamentares em apoio. Amanhã vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a anistia aos presos políticos. O senhor acha que essa mobilização popular, de fato, vai se traduzir em medidas práticas para reorganizar a ordem institucional no país, pastor? Nenhum lugar do mundo um sistema ditatorial é derrubado da noite para o dia. Nenhum lugar do mundo. Eu vi agora a fala muito sábia, muito bem colocada, que é uma maratona. Eu digo uma coisa similar. É uma construção tijolo por tijolo. Você não derruba sistemas, regimes ditatoriais com uma manifestação. Tudo isso contribui para a construção de consciência de um povo, porque é o que todo mundo sabe, já sei que vocês falam, está lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, o povo é o supremo poder. Quando o povo tem consciência e vem para a rua e vem para fora, não tem Supremo Tribunal Federal, não tem Congresso Nacional, não tem poder executivo, todos se dobram. É só lembrar a vocês o que aconteceu em 2013. Por causa de 20 centavos da passagem em São Paulo, o Brasil parou. 20 centavos de passagem. Então nós temos que construir essa consciência que a liberdade de todos nós e das gerações futuras estão em jogo agora. Se esse cara, esse ditador da toga, continuar com essa saga louca de perseguição política, como eu disse lá, de rasgar vários artigos da Constituição, e o artigo 102, o caput do artigo 102 da Constituição, é função primeira do Supremo Tribunal Federal, guardar a Constituição, isso é, zelar pela Constituição. Quando um ministro rasga a Constituição, como é que fica? E eu disse e repito aqui, quem prega fechamento de Supremo Tribunal Federal é esquerda, é Damus, é José Dirceu. Nós não, nós queremos um Supremo Tribunal forte. Agora, Supremo Tribunal Federal não é confraria de amigos para proteger amigo criminoso. Essa que é a questão. Então, as manifestações foram gigantes, certo? Foram gigantes e é mais um marco, mais um tijolo nessa construção em favor da liberdade, da garantia da liberdade que está na cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Essa que é a verdade. Tiago, tem pergunta para o pastor Silas? Não, pastor, parabéns aí pelo seu discurso na Paulista, né? Eu, assim, vou falar como público, não como parlamentar, colega do seu irmão Samuel Malafaia, que é deputado estadual, que é um cara que eu tenho uma ótima relação dentro da casa. A primeira vez que eu voltei, que a gente voltou aí nas manifestações, eu fui lá no trio do senhor, cumprimentei o senhor,
cheguei na Alerj e falei, cara, seu irmão é louco. Eu fiquei morrendo de medo da gente sair de lá preso. De Moraes, um pedido que tem, segundo os cálculos dos senadores, o apoio já de 32 senadores. E agora a luta para fazer com que o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, coloque na pauta. Avaliar, vamos ver a parte jurídica e tudo será estritamente técnico e blá blá blá, né? Em linguagem bem popular, né? O famoso rolando lero. E eu não acho que vá adiante. Agora, a oposição está fazendo sua parte. A gente sempre soube que no Senado era o ambiente mais difícil, né? Porque existe uma militância da oposição na Câmara, né? Na Câmara dos Deputados, muito mais acirrada, aguerrida, pronta para a batalha, com deputados mais temáticos, né? A tal onda conservadora que levou esses deputados ao Congresso. E no Senado a gente sabe que era um pouco difícil. Ali sempre foi onde o próprio governo Bolsonaro esbarrava na hora de algumas reformas e tudo mais. Então, o senador Rodrigo Pacheco, ele representa em parte esse bloco maior do tal centrão fisiológico e ele mesmo. Ele defende um indivíduo em mais de 210 milhões de brasileiros que está buscando seus próprios interesses e não parece muito afeito ao espírito público, digamos assim, né? Então, eu já parei de falar que ele vinha agindo de forma pusilânime, acovardada, e hoje me parece que ele atua de uma forma muito mais cúmplice do que vem acontecendo de ilegalidade, de abuso de poder no STF, e ele quer matar no peito, e eu acho isso muito errado, né? A gente tem que até repensar o mecanismo. Quer dizer, a Casa do Senado foi criada com esse poder de fiscalizar e, eventualmente, votar um impeachment de um ministro do STF, justamente para que os tais freios e contrapesos idealizados lá atrás, no iluminismo, Montesquieu, né, os três poderes, pudesse funcionar. E hoje, esse instrumento fundamental de uma democracia que mereça esse nome está quebrado. Está quebrado por quê? Porque um sujeito sentou em cima e falou, daqui eu não saio, a bola é minha. E não deveria ser. Então, a pressão dos senadores de oposição é legítima. O pedido de impeachment, vale afirmar, é muito robusto, é muito embasado. A gente sabe que houve ilícitos, né, medidas abusivas por parte do STF, em particular do ministro Alexandre, e a população está indignada. Nós vimos, né, a discrepância entre um 7 de setembro sem povo, que é a democracia, entre aspas, que foi salva. O vice do Lula é aquele que dizia que o ladrão quer voltar à cena do crime, estava lá junto, né? E do outro lado, um povo, uma multidão na Paulista, sem democracia. E esse povo está clamando por isso. Por favor, representantes eleitos, nós queremos a democracia de volta. Os senadores estão tentando. Se vai adiante ou não depende, infelizmente, de um sujeito que não parece muito afim de fazer a coisa andar. Bom, e antes de passar para o Thiago, a gente tem aqui uma fala do senador Marcos Rogério, que detalha um pouco do funcionamento desse processo, do pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. O senador Marcos Rogério é uma das lideranças da oposição no Congresso e ele explica de forma detalhada como vai se dar esse processo agora. A partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, a admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo.
E você, Thiago Galhaço, suas impressões, Thiago, sobre esse processo? Está confiante? Será que pode avançar? Eu acho que tem que ter esperança, porque também é o primeiro mais organizado, né? Digamos que a gente possa falar assim, porque sempre era meio isolado, assim, eu achava, a gente ficava meio descrente por ser meio isolado, a gente não vê, como o Consta falou também, até a materialidade mais agora, mais próxima, né? Digamos assim, o motivo melhor, mas deixo claro também para alguns eleitores meus que me cobram na rua, não pude participar disso, porque sou deputado estadual. A gente fala tanto aqui da pauta federal, né? Acho que meu eleitor também, ele consome mais a pauta de Brasília. Aí, às vezes eu tomo umas cobradas ali da tia do Zap, do eleitor, mas deixo claro que eu não tenho não tenho competência, né, da competência do deputado estadual. Mas o que não é da nossa competência também é ficar em cima do muro e fingir que nada está acontecendo. A gente tem que se posicionar, principalmente deputados eleitos como eu, assim, através das redes sociais, que a gente sabe o tamanho da importância numa campanha e no nosso mandato, principalmente, né? Até para fiscalizar e ser cobrado. Então, meu posicionamento é de confiança no momento. Fico muito feliz também com a atitude do deputado Gayer, Gustavo Gayer, que soltou o verbo. Hoje compartilhei um vídeo dele, que a gente editou, que foi muito legal, que estava todo o meu gabinete consumindo isso, e é um assunto que está em todos os cantos. Então, é muito importante também posicionamentos como o do Gayer, que afrontou o Senado literalmente, cobrou de um por um lá, e foi muito legal. Então, eu estou motivado e espero também que isso seja pelo menos uma esperança aí para o povo de bem brasileiro. Ô, Consta, e tem um outro fator aí nessa equação, né, que é, no ano que vem, uma eleição à mesa diretora do Congresso Nacional, né, a presidência da Câmara e presidência do Senado. Será que isso pode alterar o jogo de alguma forma? O que é que você projeta, Consta? Sim, sem dúvida esse fator pesa, né? Os acordos nos bastidores começam. A gente sabe quem o Rodrigo Pacheco quer que seja seu sucessor, e alguém com tão pouco compromisso com o espírito público como ele, né? Infelizmente, eu sei que muita gente cobre, e é dura a vida, viu, de parlamentares, deputados em geral, senadores, todos representantes eleitos na onda bolsonarista e das redes sociais, como o próprio Thiago colocou aqui, e é um deles, né? As cobranças são muito fortes em relação a isso, porque vamos lembrar que o próprio Bolsonaro teve que apoiar no passado, né, certos nomes que a gente olha hoje e fala, meu Deus, mas sempre, na hora de votar para um presidente de casa, é sempre um jogo do menos pior, né? Você não tem o ideal ali. Por exemplo, o Marcel Van Hatten, que seria um grande nome para presidir a Câmara, hoje está claro, né, que é um cara com princípios, que é firme, é corajoso, mas ele não tinha a menor chance, porque você esbarra lá num centrão fisiológico enorme e você quer impedir que chegue ao comando da casa um cara ligado ao PT. Então é muito difícil esse trabalho de bastidores, de quem é de direita, de quem sabe que segue uma agenda, né? Eu acho que nessa eleição, por exemplo, qualquer um de oposição, e eu não vou nem reduzir aqui, Brown, a direita e muito menos ao bolsonarismo. Qualquer pessoa atenta já se deu conta a essa altura que o Brasil está disfuncional, que as instituições não estão funcionando e que não há como normalizar a situação. Então você precisa tentar buscar a normalidade institucional de volta no país. Como é que você faz isso? Não pode ser com um nome que esteja compactuando de alguma forma com os abusos. Então, não dá para defender voto nessa turma, Alcolumbre e por aí vai, né? A menos que você comece a pressionar, e tem que ser uma pauta. É uma pauta. Olha, você pode ter meu apoio se você se comprometer aqui a seguir adiante com essa pauta. O resto, né, você tem que engolir muito sapo na política. Mas essa pauta passou a ser prioridade no país. Infelizmente, o jogo dos partidões, dos caciques partidários nos bastidores, é um jogo muito pesado. Basta pensar um nome assim que tem muita influência política de bastidores. Kassab, né? Um sujeito que está lá até no governo do Tarcísio, ele tem influência pesada, né? E a gente sabe que não tem compromisso com o lado de cá, digamos assim. Então, Brown, é um jogo pesado, deveria ser instrumento de muita reflexão e estratégia e coordenação da dita direita, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre funciona assim, e o que está ruim pode ficar sempre pior, né? O próprio Alcolumbre que eu mencionei aí já esteve, né, no comando da casa e ninguém sente saudade.
E você, Thiago, acha que pode, dessa eleição, a presidência da Câmara e presidência do Senado, vir alguma mudança? Ah, cara, a gente sabe, né? Eu converso muito com o Consta. Depois que entra, é diferente. Às vezes eu dou graças a Deus de estar na LERJ, que são 70 deputados, mas eu sei também que, observando, vendo como é lá, né? É o bom e velho tomar lá da cá, né, Consta? Isso não vai mudar na política. Eu acho também que esses caras mais cascudos que estão lá há mais tempo têm mais influência, navega mais ali na oposição. Essa galera que entrou muito mais firme nas nossas decisões também, na prática, quando chega, acaba não tendo esse espaço, né, lá em Brasília, até a gente formar uma direita que seja mais coesa, vai demorar aí pelo menos uns, sei lá, acredito que uns 4 a 8 anos, já contando com 2018, com a galera boa que ficou, com a galera ótima e excelente que entrou em 22, como o Nicolas, entre outros deputados federais que são lideranças natas, mas a gente sabe que são 514, se eu não me engano, 513 deputados. E, cara, vai demorar pra gente. A gente ganhou, a maioria já é de direita, beleza, mas quando chega ali, Consta, quando pega aquela caneta, o toma lá da cá, os cargos na casa, a gente sabe como é que funciona. Imagina como é que deve ser lá. Com emenda, então, Consta, aquelas emendas recheadas. Deve ser difícil. Então, só os de direita ponta firme mesmo, como o Nicolas e alguns aí que estão aí lutando pela nossa causa. Mas vai demorar mais pra gente botar mais gente, porque tem a taxa do traíra. A taxa do traíra vai estar sempre aí. Bom, e a gente tem um convidado agora. Olha, gentilmente vai conversar conosco o senador. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Deputados e senadores entregam a Pacheco pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Presidente da Casa Alta disse que avaliará a ação e atuará de maneira técnica. O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal foi apresentado nesta segunda-feira no Senado por deputados e senadores da oposição e traz uma série de justificativas acumuladas ao longo de mais de 5 anos desde a instauração do ofício de inquérito das fake news. Além do bloqueio da plataforma X no Brasil, o documento também acusa o ministro de uso irregular do Tribunal Superior Eleitoral para fins de perseguição política. A petição foi elaborada pelo senador Eduardo Girão e entregue ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Se debruça sobre 14 tópicos que fundamentam a eventual abertura de um inédito processo de afastamento de ministro do STF. Ao receber o grupo, Pacheco informou que analisará, sim, o pedido de forma isenta, atuando de maneira técnica e considerando critérios políticos, mas sublinhou que a posição do Senado em casos como esse é muito difícil. A posição do Senado, nossos colegas senadores devem concordar, é sempre uma situação delicada, muito difícil, cuja tomada de decisões não necessariamente advém de uma vontade pessoal ou de uma percepção pessoal em que ocupa essa cadeira, disse Pacheco aos parlamentares. Ao todo, 156 deputados apoiam o documento assinado ainda pelo jurista Sebastião Coelho. Por uma movimentação estratégica, nenhum senador assina o pedido para que não sejam vistos, além da parte interessada, como impedidos por serem também julgadores de Moraes. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!